Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Açores Hoje sobre Rodas. Abrimos a edição desta semana deste seu espaço sobre desportos motorizados aqui no Açores Hoje e também na sua RTP Açores, com notícias sobre ralis. O açoriano Luís Pimentel, por 4 vezes campeão de ralis nos Açores, é o atual líder do ERC2. Fomos saber mais da temporada do popular Licas Pimentel. Realizadas que estão 2 provas do calendário para 2017 do Campeonato FIA da Europa de Rallys, o Azores Airlines Rally e o Rally Islas Canárias, o FIA ERC, sigla com que é conhecido internacionalmente, ruma agora ao Mediterrâneo e à Grécia para a realização entre 2 e 4 de junho da edição deste ano do SeaJets Acropolis Rally, ou o Rally da Acrópole, como é mais conhecido. E se Bruno Magalhães é o líder da competição à geral, com vitória nos Açores e um 3º posto no Rally das Canárias, é o açoriano Luís Pimentel a liderar a competição ERC2 reservada aos carros do agrupamento de produção. Estivemos à conversa com o piloto para balancear a temporada até o momento e perceber o que vai ser o futuro deste projeto. Me regressar para fazer uma prova para me divertir, correr bem e, claro, aproveitamos a vitória no SATA do RC2 para fazer mais algumas provas deste bonito projeto que é o Campeonato da Europa. Isso é um campeonato sempre difícil, já fizemos a segunda prova, continuamos a liderar isso é um campeonato que não podemos apostar só na rapidez, mas vamos fazendo o nosso melhor, apostando principalmente em provas duras em que a experiência conta muito. E é esse um objetivo, e tentar ir ao máximo de provas possíveis para conseguir continuar neste, para mim é um sonho, continuar a fazer o europeu e todo o retorno que tem. Estou muito satisfeito e só tenho que agradecer aos nossos patrocinadores e a toda a equipa que me tem apoiado. A partir de que momento é que foi possível no Azores Airlines Rally começares a pensar em dar o salto a uma segunda prova? O responsável do RC desafiou-me: Luís, você ganhou, tem primeiro, com uma grande diferença, por que não tentar fazer mais provas? Eu arranjo condições das organizações, eles têm sido incansáveis e têm conseguido bons apoios para as nossas deslocações. Estamos a trabalhar já para ir ao Rally de Chipre, é um rally também de terra muito duro, mas já estamos a trabalhar para estar presentes e para dar sempre o nosso melhor e representar bem os patrocinadores e o nome dos Açores. Quero agradecer o grande apoio que temos tido todas as pessoas de diferentes ilhas que me ligam, mandam mensagens, contentes e satisfeitos por verem um piloto açoriano a representar e estar em primeiro e a representar os Açores, e só tenho que agradecer a todos. E depois de Chipre, o que é que irá acontecer? Claro que a seguir a Chipre vem uma prova muito importante, principalmente em termos de promoção e de imagem para os Açores, que é o Rally Barão, um rally muito difícil, mas pronto, é um rally que tem uma grande projeção em termos de imagem para os nossos patrocinadores, é de asfalto, é um rally que todos os nossos concorrentes já o fizeram, já o conheceram, mas isto não é uma situação que me tire da vontade de fazer o meu melhor e conseguir trazer sempre o máximo de pontos para conseguir andar sempre a lutar pela primeira posição do campeonato. Um açoriano a liderar as contas do ERC2, quando é outro português, Bruno Magalhães, a liderar a competição à geral. Ainda nos ralis, esta semana é Semana de Rally de Portugal. O Automóvel Clube de Portugal coloca na estrada, a partir de meio desta semana, mais uma edição do Rally de Portugal, aquela que celebra as bodas de ouro da prova portuguesa que faz parte do calendário do Campeonato do Mundo de Rallys FIA, o WRC. A prova, que tem base montada na Exponor em Matosinhos, irá disputar-se um pouco por todo o norte do país. Na quinta-feira, Guimarães dará mais uma vez o tiro de partida, com o Castelo como pano de fundo. Lousada volta a receber a única super especial do Rally, representando a primeira oportunidade para os espectadores poderem ver em competição os novos WRC 2017. Tal como nos anos anteriores, o programa da super especial inclui a já tradicional prova reservada a clássicos desportivos. Mas antes, durante a manhã, terá lugar em Baltar, Paredes, o Shakedown, numa extensão de 4.600 metros, com as últimas centenas de metros a realizarem-se numa grande zona de espetacularidade dentro das instalações do kartódromo.
Sexta-feira, dia 19 de maio, o primeiro verdadeiro dia de competição do Rally, apresenta-se com uma etapa totalmente revista, na qual apenas a designação das classificativas do Alto Minho permanece inalterada. Viana do Castelo passa a ser o primeiro troço da etapa, surgindo numa nova versão, com extensão aumentada de 18,7 km para 26,7 km, aproveitando o essencial da variante anterior e acrescentando 3 novos setores com uma extensão global de 10,9 km. O acesso ao novo início do troço é feito através da espetacular subida de Santa Luzia, enquanto o final estará instalado pouco antes da povoação de Afif. A classificativa de caminha, com uma extensão de 18.100 metros, passa a ser disputada em sentido contrário àquele que foi utilizado nas duas últimas edições do Rally, com o início perto da povoação de Senande, junto ao acesso à Capela de Santo Antão, e final imediatamente antes da ponte de Saim, nas proximidades de Orbacém. Do mesmo modo, é invertido o sentido do troço de Ponte de Lima, 27,5 km, passando a partida a fazer-se próximo da Montaria e o final à entrada da Estrada Nacional 201, próximo de Ponte de Lima. Com a dupla passagem por estas classificativas, a etapa de sexta-feira propõe 144,5 km de troços, o que representa mais cerca de 16 km em relação às edições anteriores. A juntar a isto, Braga apresenta-se também como novidade do Rally. Disputada no centro histórico da cidade, a especial será composta por uma extensão aproximada de 1 km e 900 metros, disputados em dupla passagem num formato de Street Stage semelhante ao utilizado no Porto Street Stage de 2016. O Braga Street Stage será disputado no final da tarde do dia 19, decorrendo os reconhecimentos a meio do dia com a utilização dos veículos de competição. O intervalo entre os reconhecimentos e a prova será preenchido com várias animações, entre as quais uma competição destinada a veículos clássicos desportivos. Vieira do Minho, com 22.400 metros, passa a abrir a etapa de sábado, dia 20, também ela profundamente remodelada. Com início na Senhora da Fé e final em Agra, apresenta duas novidades, tendo sido redesenhado o percurso junto à primeira zona de espetáculo, no alto da Senhora da Fé, e introduzido um salto imediatamente antes da zona de espetáculo do campo de tiro. Concluída a primeira classificativa do dia, a etapa continua na Serra da Cabreira, com a disputa de um novo troço, Cabeceiras de Basto, com 22.300 metros. Esta nova classificativa alterna zonas muito rápidas e outras mais técnicas, com partida na zona de Veiga e, após uma zona inicial de 3,5 km, que não integrava o Rally desde 2001, utilizará durante 7,5 km uma estrada que fez parte da especial de Vieira do Minho em 2015. A segunda metade do troço é totalmente inédita, terminando a classificativa perto da povoação de Busto Liberno. A etapa termina com o tradicional troço de Amarante, que com os seus 37,5 km continua a ser a classificativa mais longa do Rally. À elevada extensão da classificativa junta-se a variedade de pisos e de tipos de estrada utilizados, constituindo este troço, no seu conjunto, um dos maiores desafios da prova. As duas passagens pelas três classificativas desta etapa representam 164 km e 600 metros competitivos, uma distância em linha com o verificado nas últimas duas edições. A etapa do domingo, dia 21, apresenta-se também como uma novidade, surgindo como uma homenagem do Rally Afaf, palco de todos os troços da derradeira etapa do Rally. Além da já tradicional dupla passagem pela classificativa de Faf-Lameirinha, com 11.200 metros, a última das quais disputada sobre o regime de Power Stage, são introduzidos dois troços que não integram o itinerário das últimas edições do Rally. Luilhas, numa versão de 11.900 metros de extensão, e Montim, com 8,7 km, sendo este último disputado em sentido contrário ao habitual, com início junto à povoação e final à entrada de Bocinha. As quatro especiais da derradeira etapa, duas passagens por Faf-Lameirinha e uma única por Luilhas e Montim, têm uma extensão total de quase 43 km, sendo o Power Stage antecedido por um reagrupamento no centro de Faf. O Rally de Portugal, edição de 2017, já deu a conhecer a sua lista de inscritos. São 17 as viaturas do tipo WRC, conduzidas pelos principais pilotos das principais equipas a competir pelo cetro mundial de pilotos e construtores. A estas juntam-se ainda os concorrentes ao WRC2 e WRC3, assim como os melhores nomes do panorama nacional, tanto em 4 rodas como em 2 rodas motrizes. Este é o programa completo do Vodafone Rally de Portugal, edição de 2017.
O Rally de Portugal, que irá animar então o norte do país já a partir desta quinta-feira, numa prova marcada pelo regresso de 2 pilotos. Miguel Campos volta a marcar presença em prova ao volante de um Skoda Fabia R5, tal como o fez no ano passado. Armindo Araújo irá tripular um Subaru Impreza de Grupo N ao serviço da organização como carro de segurança. Ricardo Moura, esse não estará presente. Dos rallies para a montanha e para a velocidade, a 38ª edição da Rampa Internacional da Valperra constituiu mais uma jornada do Campeonato Nacional de Montanha Valvoline, assim como do Campeonato Europeu da modalidade. Depois de ter visto o seu programa abreviado a um dia, em virtude de um derrame de óleo provocado por um concorrente durante a subida de sábado, que obrigou o Colégio de Comissários Desportivos a anular as subidas e os resultados das mesmas no primeiro dia, a 38ª edição da Rampa Internacional da Valperra, a pontuar para o Campeonato Europeu da modalidade, terminou em festa com um excelente tempo a brindar os milhares que no domingo marcaram presença naquela mítica prova organizada pelo Clube Automóvel do Minho, com o apoio da Câmara Municipal de Braga. Com a anulação dos tempos de todas as competições na subida oficial de sábado, restavam aos pilotos as 2 subidas a contar para domingo para definir as diversas classificações. Nestas condições, o melhor foi Rui Ramalho, que conseguiu uma vitória brilhante ao volante do seu Ozella PA 2000 Evo, a primeira ao volante deste novo carro. O piloto do Porto conseguiu o tempo total de 4 minutos 3 segundos e 178 milésimos, vencendo não só em termos absolutos, mas também na categoria 1. Na segunda posição ficou Paulo Ramalho, em Ocela PA21S Evo, ficando o vencedor do grupo CM, João Fonseca, em BRC CM05 Evo, com o degrau mais baixo do pódio na categoria 1, seguido por Hélder Silva, em Juno CN09. Azarado na primeira subida, Pedro Salvador efetuou e foi o mais rápido na segunda subida de prova, mas de nada adiantou, dado ser necessário completar 2 subidas oficiais para que pudesse terminar classificado. Grande dominador da categoria 2, José Correia foi um justo vencedor com o seu Nissan GT-R GT3, com o piloto da JC Group a finalizar a prova com o tempo total de 4 minutos 35 segundos e 892 milésimos, tirando todo o proveito de uma rampa na qual a sua montada está particularmente afinada. Gonçalo Manaú foi segundo com o seu Porsche 997 GT3 Cup, na frente de Edgar Reis, em carro idêntico. Na categoria 3, o vencedor foi Pedro Coelho Saraiva, em Mitsubishi Lancer Evolution 9, que restou o tempo total de 5 minutos 11 segundos e 430 milésimos, o suficiente para suplantar Carlos Luís, em Seat Leon TDI, e o vencedor na Penha, João Guimarães, que colocou o seu Peugeot 206 RC na terceira posição, seguido por Ramo Brito, em Mitsubishi Lancer Evolution 10, e Sérgio Nogueira, em Citroën Saxo Cup. Pedro Marques em Seat Leon TDI, Adriana Barbosa em Ford Fiesta R2, Bruno Sá em Citroën C2 e José Oliveira em Subaru Impreza completaram a classificação na categoria 3. Com o tempo total de 4 minutos 45 segundos e 442 milésimos, Manuel Correia acabou por impor o seu Ford Fiesta R5+, na categoria 4, depois de uma excelente luta com Silvino Pires em Ford WRC. No degrau mais baixo do pódio ficou Francisco Morgado em Mitsubishi Lancer Evolution 9, seguido por Rui Pinheiro em BMW M3. Carlos Oliveira em Peugeot 208, João Oliveira em Seat Leon MK1 e Marco Guerra em Peugeot 306 ocuparam as posições seguintes. A vitória na categoria 5 pertenceu a Luís Nunes em Seat Leon MK3, que completou a prova com o tempo total de 4 minutos 42 segundos e 481 milésimos. Joaquim Teixeira foi o segundo ao volante do seu Renault Megane Trophy V6, com o pódio a ficar completo com a presença de Rui Diniz em Seat Leon MK3. Depois do pódio na Penha, Francisco Marrão ficou na 4ª posição com o seu Seat Leon Supercopa, enquanto mais atrás, Jorge Meira em Citroën Saxo Cup superava José Cardoso em carro idêntico. Jorge Silva em Westfield Sport 1600, Walter Diniz em Alfa Romeo 156 e Roberto Meira em Renault Clio RS ficaram nas posições seguintes. Na Taça Nacional TCR-TCS, o triunfo pertenceu ao Audi S3 TCR de Patrick Cunha, que obtém vitória em casa e que fez as 2 subidas no tempo total de 4 minutos 38 segundos e 847 milésimos. Miguel Lobo, em Seat Leon TCR, e Paulo Silva, em carro idêntico, completaram o pódio desta competição. Depois da luta renhida de sábado, Armando Freitas, em Toyota Starlet, acabou por levar a melhor na Taça Nacional de Montanha 1300, com o tempo final de 5 minutos 48 segundos e 553 milésimos. Nas posições imediatas ficaram os Fiat Punto de Francisco Leite e Ricardo Sousa. Já no Campeonato Nacional de Clássicos de Montanha, a luta foi intensa, com o triunfo final a pertencer a Pedro Silva em Volkswagen Golf MK1, que bateu o favorito José Pedro Gomes em Ford Escort MK1. Depois de dominar os treinos, Gomes foi surpreendido por uma última subida canhão de Silva. Jorge Lourdes, em Ford Cortina Lotus, subiu ao degrau mais baixo do pódio, depois de superar Parcílio Samaville, em Datsun 240Z, por pouco mais de meio segundo.
Nas posições seguintes, Augusto Vasconcelos em Ford Escort MK1 e Mário Mesquita em Datsun 1600 SSS fecharam a classificação. A próxima jornada do Campeonato Nacional de Montanha Valvoline disputa-se entre 27 e 28 de maio, com a realização da rampa da Covilhã, Serra da Estrela. E do Nacional de Montanha para o motocross e para uma nota final sobre a prestação de Henrique Benevides, Abel Carreiro e Tomás Cabral no motocross nacional. Decorreu o motocross de Águeda e Henrique Benevides conquistou o 6º posto na classe MX2, tendo terminado a corrida de elite no 10º posto. Abel Carreiro foi 10º em MX2, foi 5º em MX Júnior e 3º em MX 2 tempos. Na corrida de elite foi o 19º classificado. Tomás Cabral foi o 16º em MX2 e foi 7º no motocross júnior. Em elite foi o 32º classificado. Agora sim, chega ao fim mais uma edição do Açores Hoje sobre rodas. Estamos de regresso na próxima semana com toda a atualidade desportiva motorizada açoriana. Até lá, fiquem bem, uma boa semana a todos. Vera. Obrigada, Rui, e votos de um bom fim de semana, de uma boa semana para Uma ti. boa semana. Obrigada.